Conversei com duas pessoas diferentes hoje. Uma não sabe que eu conversei com a outra, né? E achei muito interessante, porque eu vi dois extremos negativos, tá? Dois extremos negativos com essas duas pessoas. Mas eu achei muito interessante. A primeira pessoa que eu encontrei, ela falou assim para mim, que ela ficou muito decepcionada nesse tempo de pandemia. Eu perguntei da igreja, não é da nossa comunidade, não participava da nossa comunidade, é de uma outra comunidade cristã. Mas eu perguntei como é que estava a fé, falou que está afastado. E aí eu perguntei por quê e tal. A pessoa diz, eu estou muito decepcionado e tal, por tudo que aconteceu e tal, não consigo entender como que Deus permitiu e parari parará. E aí a pessoa se afastou. Então ela se afastou por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das lutas, porque Deus não fez como a pessoa achou que deveria fazer. As coisas não aconteceram como ela imaginou, teve problemas, e aí abandonou a fé, por enquanto. A outra pessoa foi completamente o oposto. Foi muito interessante, porque a outra pessoa é uma pessoa, agora sim, uma pessoa que participava da nossa comunidade, faz tempo que não vem. E eu perguntei para a pessoa, está tudo bem, está tudo jóia, pastor? Eu não estou tendo muito tempo, as coisas estão acontecendo, os projetos, os sonhos, as coisas estão caminhando, graças a Deus. Mesmo com a pandemia a gente conseguiu caminhar, conseguiu prosperar, a gente está prosperando. E eu falei, e a igreja? Então, pastor, eu vou voltar, uma hora vai dar certo e tal, uma hora eu vou aparecer lá e tal. Quase que eu falei para a pessoa, não precisa, Deus não está precisando. Deus não está precisando, você não precisa ir não. É interessante, né? Como que às vezes a gente lida com a fé. O nosso relacionamento é com Jesus, não com aquilo que a gente tem ou com aquilo que a gente não tem. O meu relacionamento é com Jesus. Meu relacionamento é com o Senhor Jesus. O nosso relacionamento é com o Senhor Jesus Cristo, certo? Teremos dias de fartura, de abundância, teremos dias de lutas, dias de enfrentamentos, talvez passemos por tempos de escassez, faz parte da história, mas em todo tempo, nosso coração estará firmado em Jesus, sabendo que Ele é a nossa solução, que Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa água, é Ele que nos sustenta, é Ele que abençoa a nossa vida e todo o nosso caminho. Então, tanto você que está aqui na igreja, como você que está em casa, por favor, tenha um relacionamento com Jesus, com aquilo que Ele pode lhe dar, ou com aquilo que pode lhe tirar, mas tenha um relacionamento com Jesus, aí você não vai se decepcionar, certo? E uma coisa que eu digo para vocês, gente, caminhar com Deus traz como consequência prosperidade. E quando eu falo sobre prosperidade, eu não estou falando somente sobre dinheiro, somente sobre coisas. Caminhar com Jesus é caminho que traz prosperidade para a nossa vida, é caminho que nos abençoa, tá bom? Então, creia, confia e coloca o teu coração e a tua vida na presença do Senhor, tá bom? Vamos para a nossa palavra de hoje, pregação, palavra de Deus para o nosso coração. Pode colocar o tema aí, Vini, para nós. Você colocou, você fez aquele que eu tinha pedido para você? Então coloca antes aqui, enquanto o Ed está acertando um detalhezinho aqui com o Jackson. Gente, ó, você que está em casa, presta atenção no que eu estou te falando, tá? E você que está aqui também. Quarta-feira que vem, nós vamos começar uma série de quarta-feira, somente quarta-feira, tá? Você precisa estar aqui para receber a bênção. Quem não consegue estar aqui, beleza, daí da tua casa. Mas vocês que podem estar aqui, estejam aqui na igreja e traga mais alguém com vocês. A partir da próxima quarta-feira, 5 decisões que transformarão a sua vida para sempre. 5 decisões que você vai tomar, que irão transformar a tua vida para sempre. É importante que você esteja aqui, porque a gente vai fazer um exercício aqui na igreja, tá? Nós vamos fazer um exercício aqui, tá? Então é importantíssimo que você esteja aqui presencial. Se não pode, pode ser também online, você vai estar assistindo de casa. Mas todos que puderem, próxima quarta-feira, 20 horas, encontro de fé, 5 decisões que irão transformar a sua vida para sempre. 5 decisões que irão transformar a tua vida para sempre. Cada semana, uma decisão. E nós vamos tomar essa decisão mesmo, tá bom?
nós vamos tomar essa decisão mesmo, tá? Vou convidar vocês para tomar essa decisão. E quem tomar essa decisão pode ter certeza que a tua vida vai mudar para sempre. Ok? Então, vamos lá, vamos para cima, tá bom? Tema da palavra de hoje. Hoje eu estou animado, hoje vai ser até mais tarde. Quem quer assistir jogo depois vai perder o jogo, tá? Estou brincando, fica tranquilo aí. Hoje é o dia do seu milagre, tá? Quem precisa de um milagre aqui? Levanta a mão. Eu preciso de um milagre. Eu vou levantar as duas mãos que eu estou precisando de um monte de milagres aí, tá? Quero milagres do Senhor para a minha vida. Eu quero milagres do Senhor para a minha família, né? Minha esposa, meus filhos, minha casa. E eu quero milagre do Senhor também para a minha comunidade, para a família Vida Nova. Essa comunidade tão linda que nós amamos, tá? Hoje é o dia do nosso milagre. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia do meu milagre, tá? Todo dia é um presente de Deus. E Deus, Ele marca a nossa história e Ele cuida da gente. E Ele faz milagres na nossa vida hoje. A gente tem falado sobre milagres nas nossas manhãs. Nós temos falado sobre milagres todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Os milagres de Jesus. Hoje foi o sexto. Está sendo bênção, Mário? Está sendo bom, né? Graças a Deus. Você está acompanhando, Sani? Então tá bom. Deus abençoe. Está uma benção, gente. Quem não está vendo, 29 minutos, todo dia, das 7 às 7h29, 7h30, 7h31, 7h32. Tá bom? Não tem problema não, gente. Fica tranquilo, não esquece esse negócio de horário comigo. Fica em paz. Se você não tiver paz no teu coração, você vai ter problema, tá? Porque enquanto Deus der esse pastor aqui para vocês, vai ser assim. O meu relógio, às vezes, ele atrasa. Ele é diferente. Vamos lá, vamos para cima. Então, hoje à noite a gente vai estar falando também, dando sequência. Por quê? Porque o meu propósito é a gente, nas manhãs e também alguns dias, a gente está falando sobre todos os milagres que aparecem de Jesus nos 4 evangelhos. Olha que fantástico. Se você ouvir todas as palavras, a de hoje, todas as palavras pela manhã que a gente está ministrando, você vai poder dizer para todo mundo: olha, eu já li e já estudei sobre todos os milagres que Jesus praticou, que estão registrados nos evangelhos. Porque a gente vai falar sobre todos os milagres, tá bom? Estamos acompanhando, está sendo bênção. Amanhã, já até preparei o de amanhã. Vai ser bênção, tá? Vamos lá para o texto bíblico. Mateus 8, 5 a 13, tá? Mateus capítulo 8, verso 5 ao verso 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Centurião era um líder de 100 soldados, tá? Cafarnaum era um povoado ali da região da Galileia. Ele apareceu lá onde Jesus estava, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Uma coisa que me chamou a atenção nesse centurião, aqui já é uma razão para Deus fazer um milagre extraordinário através desse homem, é o fato dele se preocupar com um funcionário. O amor, o carinho, o respeito por aquele que lhe serve. Isso é fantástico, gente, é fantástico. Eu sempre falo para vocês que têm empresa, ou vocês que têm alguém que trabalha na casa de vocês, honre aqueles que lhe servem. Quando você vai num posto de combustível, quando você vai numa loja, uma pessoa lhe atende, quando você vai num restaurante, o garçom lhe atende, trate com o máximo de reverência sempre as pessoas que lhe servem, porque as pessoas que lhe servem representam Jesus na tua vida, naquele momento, porque Jesus veio para servir. Então, viu, Júlio? Está sendo bênção, Júlio, de manhã? Então tá bom. Hoje você não deu bom dia lá cedo. Foi o primeiro. Estou só testando. Vamos lá. Viu, gente? Vamos lá. Uma das coisas bonitas que você tem para fazer, por exemplo, o Júlio trabalha, de repente vai lá abastecer o carro, abastecer o caminhão, abastecer a moto, abastecer a bicicleta, vai lá abastecer, aí honre as pessoas, honre todas as pessoas que lhe servem. Gente, aprenda a honrar as pessoas que lhe servem, porque todas as pessoas que estão servindo, elas estão numa posição de Jesus, porque Jesus é o que serve, tá bom? Então, aprenda a honrar quem lhe serve, ok? Mas Jesus lhe disse: eu irei curá-lo.
né? Jesus então respondeu para ele. Ele pediu para Jesus para curar o funcionário dele. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Eu vou lá curar ele na sua casa. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Olha que cara fantástico. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz, o meu funcionário vai ser curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui Jesus está falando de todas as pessoas que iriam servir a Deus, que não faziam parte do povo de Israel, mas que seriam acrescentados. No caso, nós também, tá? Que nós não somos judeus naturais, mas nós fomos também chamados para essa graça. Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, aqueles que não aceitarem Jesus, não aceitarem o sacrifício de Cristo, tá? Ali haverá choro e ranger de dentes. Continua. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Gente, fantástico esse texto, chama muita atenção. Mas tem uma frase que eu quero colocar como base aqui. E eu quero perguntar se você gostaria de ir para casa hoje, ou você que está em casa, gostaria de receber essa palavra nessa noite, receber essa palavra agora, tá? Quem gostaria de receber essa palavra que vai aparecer aqui, ó? Certo? Diga glória a Deus, aleluia. Olha o que Jesus disse para aquele homem: vá para casa, pois será feito como você crê. Olha que palavra de Jesus. Eu quero receber essa palavra de Jesus hoje. Vá para casa, porque vai ser feito como você crê, como você pediu. É interessante porque Jesus fala: vai ser feito como você crê. Não é apenas como você pediu. Não é apenas como você gostaria que fosse, mas é como você crê. Aqui tem uma chave espetacular, viu, Sônia? Vai acontecer como você crê. Não é o que o João fala, mas é o que ele crê. Não é o que o Rafael deseja, mas é o que ele crê. É o que você crê. Não é o que a Sidneia pensa, é o que ela crê. É o que você crê. Isso é o que importa. O que você crê. A decisão que você toma de crer. Seria fantástico e motivo para Jesus fazer um milagre extraordinário o fato desse homem estar lá, indo atrás de Jesus, para que Jesus tocasse o coração de alguém que trabalhava para ele, de um servo dele. Mas nessa noite eu quero conversar com você sobre algumas outras atitudes desse homem, que permitem que você receba o milagre de Deus também na tua vida. Você que crê, recebe o milagre também na tua vida, tá? A primeira grande lição assim que a gente aprende é essa aqui: tenha a mesma humildade. Tenha a mesma humildade. É interessante porque este homem, este centurião, ele era uma autoridade. Ele era uma pessoa respeitada. Mas quando ele chega, ele diz: se o Senhor, ele se aproxima e ele trata Jesus como uma autoridade. E ele reconhece a autoridade de Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, se estiver no coração do Senhor, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele se aproxima com humildade. Ele não chega para Jesus e diz: sabe com quem que você está falando? Olha, eu sou uma autoridade, eu sou fulano de tal. Ele não chega assim não.
Ele chega para Jesus e ele diz: o Senhor, se o Senhor puder, o Senhor pode curar. É interessante porque a gente vai aprendendo isso no reino de Deus. O reino de Deus, a palavra forte do reino de Deus é a humildade. A palavra forte é a palavra mais difícil para nós, tá? Por mais humilde que a gente diga que é, mas a palavra mais difícil para nós é a tal da humildade. A humildade é o caminho. É o caminho. Olha só, como que Adão e Eva caíram? Dona Marlene, como que Adão e Eva caíram? Querendo ser mais do que era. Foi desse jeito que eles caíram. Como que Jesus resolveu o teu problema, o meu problema, o problema da humanidade? Sendo menos do que era. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, fantástico. Tenha em você o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo condição humana, tornou-se servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, foi humilde toda a vida, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Quer subir o degrau do milagre? Quer alcançar um milagre na tua vida? Subir os degraus e alcançar um milagre, o primeiro degrau é a humildade. Se você quiser chamar a atenção de Deus para a tua vida, com prepotência, com arrogância, com grandeza, com altivez, com direitos, ninguém chega. Ninguém chega. Deus está aberto para todo aquele que se aproxima dele com humildade. Porque este é o caminho da cura. Porque se o caminho da doença foi a altivez, o caminho da cura é a humildade. Se o caminho da doença foi querer se tornar-se maior, o caminho da cura é tornando-se o menor. Portanto, tome muito cuidado na tua vida com a maneira que você lida com este sentimento dentro de você. E quando você orar pedindo para Deus tornar você mais humilde, viu, Antônio? Não fique triste se você sair ali na porta e alguém começar a te humilhar. Porque Deus vai fazer escola. Deus vai te ministrar. É que nem você pedir para Deus te dar fé. Deus, me dá fé. Deus vai colocar um monte de problema na tua frente para desenvolver a tua fé. Você quer humildade? Deus vai mexer exatamente naqueles pontos em que você não tem nada de humilde. Que você não tem nada de humildade. E humildade não é você se fazer de nada. Humildade não é você se fazer de capacho de ninguém. Humildade não é isso não. Tem gente que acha que é isso. Não é. Humildade é você não se colocar sobre ninguém. É você não achar que qualquer cargo ou qualquer função que você ocupa, qualquer conhecimento, habilidade ou recurso que você tem, ou posição que você tenha, te torna melhor do que o outro. Humildade é quando você consegue olhar para qualquer pessoa, seja ela qual for, e você entender de fato que você pode aprender com ela. Se nós queremos experimentar um caminho de milagres na nossa vida, nós precisamos desenvolver a humildade. E humildade, gente, não é sentimento.
Humildade é uma escolha. E não pense que pessoa humilde é gente que se faz de coitadinho, gente que se faz de vítima, gente que se faz de, não, vocês são melhor do que eu, que não sei o que lá. Não pensa, isso aí, sabe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem muita gente arrogante, altiva, que se esconde atrás de performance, de humildade, de simplicidade. Gente, se você quer experimentar uma vida de milagres, conheça o caminho da humildade. E aí Jesus vai poder ter liberdade de agir na tua vida, de transformar na tua vida. É como o oleiro que está fazendo o barro. O barro está completamente sujeito, completamente dominado, completamente entregue, completamente moldável. Um barro duro, um barro seco, um barro que não dá para se trabalhar, que não tem a humildade, entendeu? Humildade, um barro seco, ele não é moldável, você não consegue moldar ele, você não consegue transformar ele. Deus não consegue mudar a forma dele. A humildade é você ser um barro úmido, o suficiente para que ele seja trabalhável e Deus possa moldá-lo e transformá-lo. É exatamente esse homem, um vaso de barro nas mãos do oleiro. Jesus tinha liberdade para moldar, porque havia nele a humildade necessária. Pode pôr outra. Ele diz lá na outra parte, né? Não sou digno de que venhas em minha casa. Olha só, não sou digno de que o Senhor venha em minha casa. É fantástico, né? Fantástico. Vamos lá, outra lição que a gente aprende. Tenha a mesma reverência. Olha que fantástico. Este homem, ele é uma pessoa humilde. Mesmo tendo uma função de importância, de reconhecimento, ele é uma pessoa humilde. Só que esse homem também é uma pessoa com uma capacidade extraordinária de reverência, de respeitar posições. E a gente precisa aprender isso. E isso se esqueceu dentro da própria casa. Quando o filho não respeita o pai, não respeita a mãe. Quando nós não ensinamos dentro de casa o respeito que se tem que ter com o pai, o respeito que se tem que ter com a mãe. Começa dentro de casa essas coisas. O respeito que se tem que ter com o professor, o respeito que se tem que ter com um policial, o respeito que se tem que ter com as autoridades. Nós precisamos aprender ou reaprender o respeito. Isso é importantíssimo para a nossa vida. E esse homem, pode colocar, ele diz assim, se o Senhor quiser, se for do seu agrado, se o Senhor desejar. Ele se aproxima do Senhor com reverência. Ele não chega impondo, colocando a posição dele, questionando, como muitas pessoas fazem hoje. Ele tem reverência, ele tem respeito. E a gente precisa readquirir essas coisas na nossa vida, porque isso faz uma diferença enorme. Você pode pegar as pessoas que vão desenvolvendo e vão crescendo à tua volta. Pega um menino de 14, 16 anos, começa a estudar, vai trabalhando, pega um emprego, pega outro, vai produzindo, começa uma empresa ou está dentro de uma estrutura de uma empresa, e ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo. Você vai vendo essa pessoa, você vai vendo que geralmente não, sempre, a pessoa que cresce é a pessoa que respeita. Ela vai respeitando os seus superiores, ela respeita os seus colegas, ela respeita os seus subordinados, ela tem reverência com os ambientes dela.
Ela não lida, ela lida com o lar dela como um lugar sagrado. A tua casa é lugar sagrado, você tem que ter reverência dentro da tua casa. Tem algumas coisas que a gente não deveria falar dentro da nossa casa. Tem algumas coisas que a gente não deveria trazer para dentro da nossa casa. Tem algumas pessoas que nós jamais deveríamos levar para dentro da nossa casa. Nós temos que ter reverência com a nossa casa. Tem algumas culturas que são impressionantes. Tem algumas culturas que você se curva para entrar dentro de casa. E não é porque erraram a porta quando foram fazer a porta. É porque existe uma cultura de você se curvar para entrar em casa. É reverência. Você tem que ter reverência com a tua casa. O marido precisa ter reverência com a sua esposa. A esposa precisa ter reverência com o seu marido. Nós precisamos aprender a nos respeitar dentro do âmbito da função de cada um. Nós precisamos, dentro da igreja, dos ambientes que nós estamos, nós precisamos construir um ambiente de respeito, porque isso faz toda a diferença. O milagre não acontece por acaso. É necessário que a gente perceba algumas coisas. Uma atitude humilde, uma atitude reverente. Eu tenho que ter. Isso é importantíssimo na construção da nossa vida. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, se o Senhor desejar, o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor quiser, isso é reverência. E essa atitude desse homem me chama atenção. Nem todas as pessoas que estavam perto de Jesus o reverenciavam. Mas esse homem o fez. Por isso que chamou a atenção de Jesus. Porque ele respeitou Jesus. Hoje as pessoas não têm muito respeito por Deus. Você ouve falar de Deus da boca de todo mundo. Você ouve pessoas falando a respeito de Deus em músicas, em teatros, em shows, sabe? Hoje você ouve o tempo todo falando, sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência. Sabe, sem nenhuma responsabilidade com falar o nome de Jesus. Nós deveríamos pensar para falar o nome de Jesus. Não simplesmente falar de modo aleatório, mas toda vez que você fala o nome de Deus, o nome de Jesus, nós deveríamos pensar o que de fato nós estamos falando. Porque não é qualquer nome. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles tinham tanto respeito com o nome de Deus, que quando eles iam para exílio, que eles ficavam exilados, eles não falavam o nome de Deus fora da sua terra. Eles só falavam o nome de Deus dentro do seu espaço. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar confundindo liberdade, intimidade com Deus com irreverência. Às vezes é muito próximo, sabe? É muito próximo. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o pastor, seja com um presbítero, com um diácono da igreja, com uma liderança. Nós temos que ter reverência. Isso faz parte da construção da nossa vida. Se você for ver povos desenvolvidos, nações que prosperam, você vai ver que existe uma cultura de reverência que foi perdida, que foi desconstruída e que nós precisamos reconstruir e trazer de volta. Eu acho muito bonito quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, de cabelo branco, pegar um homem de cabelo branco, e ele vai e encontra o seu pai, e ele beija o seu pai, ele tem reverência e tem respeito pelo seu pai. Semana passada a gente estava viajando, semana retrasada a gente estava viajando, a família, e eu achei muito interessante, eu estava conversando com um dos filhos do seu Alberto, e ele falando, o filho falando para mim, falando, olha, enquanto nosso pai estiver vivo, nós prometemos, ele pediu que enquanto ele estivesse vivo fosse feito desse jeito, e vai ser feito desse jeito. Sabe o respeito pelo pai? A gente precisa resgatar essas coisas. Isso faz parte do milagre. Não é só ficar orando, vir na frente, acender 7 velas, andar na rua do sal,
pegar o cartãozinho, pagar o trízimo, né? Sei lá, fazer isso, fazer aquilo. Não é isso não, sabe? As coisas são muito mais, tem muito mais a ver com um princípio do que com ritos. O caminho para o milagre tem muito mais a ver com princípios que nós trazemos para a nossa vida do que com ritos religiosos. E terceiro, para terminar, tenha a mesma fé. Primeiro, tenha a mesma humildade. Tenha a mesma humildade. Não chegue achando que, porque eu sou uma autoridade, porque eu também tenho direito. Não. Chegue com humildade. Chegue como quem precisa. Chegue como quem quer aprender. Chegue como um necessitado. Segundo, tenha reverência. Porque quanto mais reverência e mais respeito você tiver por alguém, maiores serão as dádivas que você receberá dela. O filho que recebe mais amor do pai e da mãe é aquele que mais o respeita. E terceiro, tenha fé. Tenha fé. Aquele homem disse, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode. Ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Não. Deus pode fazer o que Ele quiser. Nós cremos. Então, nessa noite, você vai se achegar a Deus. Você que está em casa, você que está aqui. Você vai se achegar a Deus. Primeiro, com humildade. Sem achar que você tem direito de nada. Porque você não tem direito de nada. Você está aqui na graça. Então, nós não temos direito de nada. Nós estamos aqui na graça. Primeiro. Segundo, nós vamos nos achegar diante de Deus com reverência, com respeito pelo nosso Deus. E da mesma forma que eu falei que humildade, tem muita gente que se faz de coisa tal, para humildade, é uma falsa humilde, tem a falsa reverência também. Não, porque tem também a falsa reverência também. Jesus ficava meio de olho, assim, quando o cara chegava com muita pompa, Jesus falou, opa, eu conheço teu coração. Porque o que importa para Deus é o coração. Jesus conhece o coração. Se achegue com respeito e se achegue com fé, acreditando. Deus pode mesmo mudar a sua vida. Você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Deus pode mesmo mudar a sua vida. Porque tem muita gente que não acredita. Mas Deus pode mudar a tua vida hoje. Deus pode mudar a tua vida agora. Deus pode mudar a tua vida nessa semana. Deus pode mudar a tua vida nesse ano. Deus pode mudar a tua vida e Ele sempre muda. Porque um dia Ele passa por onde você está. Um dia você encontra com Ele. Um dia chega a tua hora de milagre. Chega a hora do Senhor mudar a tua vida. E é possível que esse dia seja hoje. É possível que esse dia seja hoje. Por isso tenha fé. Tenha fé. Acredita. Acredita. Porque isso faz uma diferença enorme na sua vida. Amém? Gente, não é a circunstância que comanda a vida da gente. Não é a circunstância que comanda a tua vida. É a tua fé. Nós somos movidos pela fé. O Espírito Santo de Deus foi colocado em você para que você manifeste a tua fé.